Alguns temas complexos abordados nos animes. Neste vídeo vamos falar de alguns temas bem complexos e maduros, como a questão do propósito da vida, o sentido subjetivo e o sentido objetivo da vida. Vamos falar também sobre a questão da morte e da questão do arrependimento, da convenção e os princípios e valores morais de acordo com os animes também. Vamos trazer esse assunto e utilizando animes como Cowboy Bebop, Neon Genesis Evangelion, Death Note, Samurai X e Yu Yu Hakusho. Algum desses animes trata desses assuntos bem complexos sobre a questão da natureza humana, da maldade do ser humano, do envelhecimento, da morte, dos princípios e valores morais, que seria certo e errado, a questão também do existencialismo abordado no anime Cowboy Bebop. Então deixa seu like, curte, comenta e compartilha e vamos falar um pouco sobre esses assuntos abordados nos animes. Vamos começar com o anime Cowboy Bebop. O anime Cowboy Bebop é com certeza uma obra fascinante. As experiências que os personagens passam no anime nos fazem amá-los e acompanhá-los. É justamente essas experiências que fazem o anime ser fascinante. Spike, Jet, Feiya e Ed são os personagens que acompanhamos na história. Todos eles possuem um problema em comum. Os quatro passam por uma angústia existencial, a questão da vida, do existencialismo. O anime trabalha muito bem com a ideia do modo de ser, em que estamos jogados em um mundo desconhecido, do qual estamos sujeitos a inúmeras possibilidades. Nossos personagens passam o anime procurando por uma forma de saciar tanto o vazio como a solidão de cada um. Justamente a ideia de nos sentirmos perdidos e não sabemos o que nos pode acontecer. Isso nos gera uma angústia. Angústia está que nos incentiva a nos projetar no mundo e por isso nos proporciona a viver, que nos impulsiona a abertura do Dasein para a vivência das possibilidades. Todas as aventuras dos personagens são a forma deles lidarem com a sua angústia existencial, que faz com que eles tentem se projetar no mundo. Spiker, por exemplo, possui um passado que o atormenta e o deixa angustiado. Para ele, pelo menos no início do anime, fugir de suas cicatrizes era a melhor forma de lidar com isto. Aí podemos citar Nietzsche, que mostrava como o ser humano tem a tendência de não encarar suas afrontas, traumas. Podemos ver que fugir não é a forma certa de se projetar. Para Martin Heidegger, um filósofo alemão, o ser dos humanos é revelado ao longo da vida, até a sua morte. Podemos dizer que um dos erros de Spike foi de início acreditar que o seu passado definia a sua vida. Outra coisa interessante no anime é que nos remete que Martin Heidegger é a ideia de cultura, de linguagem. Vários personagens que viviam no tédio acabam por decidir voltar a seu lugar de origem. É na cultura, na linguagem, no ambiente que crescemos que primeiramente compartilhamos o nosso ser com o ser dos outros. O filósofo evidenciava a importância dos sons e discurso como uma forma de revelar do ser. Por exemplo, a personagem Ed, que estava perdida, utilizava da imperatividade como uma forma de saciar sua solidão. Quando ela volta para casa, ela se sente preenchida, ganhando uma certa consistência que a permite interagir melhor com a realidade. Cowboy Bebop trabalha bastante com a ideia de Daisen, com um personagem que vive fora de um contexto, fora de um ambiente familiar. Por isso todos eles se sentem sozinhos, pois todos estão perdidos e vagando sem rumo. No entanto, quando os mesmos decidem confrontar o passado ao qual fugiram, suas vidas começam a ganhar sentido. O Daisen
deixa de ser inautêntico, sem expressividade, remetido à superficialidade da vida cotidiana e passa a ganhar substância. Os personagens deixam de ficar perdidos no vazio da vida e voltam para o ambiente que revelou sentido em suas vidas. Cowboy Bebop é uma obra excepcional e uma experiência única, e se você ainda não viu, eu recomendo que coloque como o próximo anime de sua lista. O anime Cowboy Bebop aborda questões não resolvidas do passado dos protagonistas, explorando temas como existencialismo, tédio, degradação ambiental e a solidão. Vamos falar primeiro dessa questão do existencialismo. Qual é o propósito, o sentido objetivo e o sentido subjetivo da vida? Quando falamos e abordamos sobre o assunto do existencialismo, vem a questão de por que estamos aqui, por que existimos, por que tudo isso foi criado ou feito. Alguns acreditam na criação de Deus, na divindade que criou o espaço-tempo, matéria e energia, com a vida com um propósito e um princípio. No caso, os propósitos e objetivos absolutos ou apenas sentidos subjetivos. Porém, alguns acreditam também que tudo foi feito por acaso, que tudo que existe, a matéria inanimada, surgiu a matéria animada, e tudo isso veio sem nenhum tipo de propósito ou objetivo. Eu respeito essa visão, porém não acredito muito nessa questão que tudo tenha surgido por obra do acaso. Eu creio que tudo isso tem um propósito, por isso que estamos aqui, pois a própria vida nos mostra isso. O que podemos falar sobre a questão da razão e da inteligência? Por que é que somos capazes de pensamentos racionais? Se a nossa mente é o produto de acidentes aleatórios e não de uma inteligência racional, por exemplo, vindo de Deus, por que é que as assim chamadas capacidades racionais são capazes de determinar o que é verdade? Se a nossa mente não é nada mais do que um produto da evolução irracional, então não existe motivos para se aceitar a precisão dos nossos processos mentais. Portanto, a visão ateísta do conhecimento chega a ser autorrefutante. Principalmente porque na vida existe o sentido objetivo e o sentido subjetivo. O sentido subjetivo, o propósito da vida é você que decide. Se você vai ser um médico, um nutricionista, um lutador de MMA, um jogador de futebol, um cientista, tudo isso é algo que você vai escolher tendo condição de estudar, se aperfeiçoar em um processo lento. Esse é o sentido que cada um dá para a sua vida de maneira subjetiva e específica. Porém, existe o sentido objetivo do porquê estamos aqui. No Evangelho mesmo fala-se muito sobre a questão da vida como um teste, a salvação, pois estamos aqui passando como um teste o nosso caráter, a nossa personalidade e nosso estilo de vida. Por exemplo, como a questão do arrependimento de uma vida errada de passado e você quer se converter, aceitando no cristianismo a Jesus Cristo para poder mudar a rota de vida para conquistar a chamada vida eterna. Esse seria um sentido objetivo, que é equivalente e universal para todo ser humano, diferente do anterior que eu expliquei, que é o sentido subjetivo, que é o que cada um dá à sua vida. Então essa questão do existencialismo, se ela não for bem resolvida, acaba ocorrendo a questão do tédio, que também é abordada no anime Cowboy Bebop, ou a crise existencial. Você não sabe por que está aqui, tendo seus objetivos e suas metas subjetivas, o sentido subjetivo, ainda tem o outro que é o sentido objetivo, de saber o porquê um criador, ou Deus, no caso, criou todo o universo para que a gente vivesse. Qual seria o propósito da vida, da questão de perdição, de salvação? Tudo isso é abordado e pode ser fomentado e analisado na questão do existencialismo, que leva ao tédio. Se você não entender essa questão do existencialismo, por que estamos aqui, devido às dificuldades da vida e tudo isso, você vai entrar na condição e no estágio total do tédio, que ocorre com os personagens de Cowboy Bebop. Até porque não é interessante que ainda exista pessoas que achem que a vida surgiu espontaneamente sem qualquer interferência de um ser inteligente, sendo que nem mesmo os próprios cientistas conseguem criar vida a partir de reações químicas. Em outras palavras, se seres inteligentes com tecnologia avançada não conseguem criar vida, como é que o acaso cego e a sorte sem qualquer interferência de um ser inteligente semelhante a Deus iria conseguir? Muitos admitem que seres inteligentes, cientistas, não conseguem criar vida, porém,
paradoxalmente, creem que a vida teria surgido espontaneamente sem inteligência, sem um design inteligente, o que é imensuravelmente mais difícil e improvável. Podemos chegar também e abordar o anime Neon Genesis Evangelion, por exemplo, que aqui conta a história de um garoto que tem que impedir o fim do mundo pelas mãos de seres bizarros gigantes, pilotando um humanoide gigante. Agora esquecemos os protagonistas de animes de mangás comum e vamos nos colocar no lugar do protagonista de Neon Genesis Evangelion, o Shinji, um pré-adolescente real, complexado e melancólico, o que podemos supor nesse ambiente fantástico e caótico que aconteceria. Shinji é diferente de todos os outros protagonistas de animes que estamos acostumados a ver. Algumas horas é egoísta e imprudente, outras horas é um covarde, situação também acompanhada de egoísmo. Tem problemas em se abrir para os outros, embora queira muito se sentir querido e amado. É um medroso para consigo mesmo em relação às pessoas que o cercam. É medroso para com o mundo e mesmo que determinadas vezes demonstre fagulhas de coragem, ainda pode vir a ser testado. No anime Neon Genesis Evangelion vemos muito essa questão da psicologia. Há mesmo episódio que tanto o personagem Shinji como as personagens Asuka e Rei, eles são confrontados com a questão psicológica sobre a imagem que eles têm de si mesmo, a imagem que as pessoas têm deles e quem eles realmente são. Esse episódio é muito interessante sobre essa questão da crise existencial, pois nós sempre temos aquela questão dos efeitos holofotes, que achamos que todo mundo está preocupado com a nossa vida e nos observamos e não entendemos a questão real da nossa insignificância. Nem todo mundo está prestando atenção na gente, apesar que existem vizinhos e pessoas que ficam, no caso, observando nossa vida, mas não é 100% do tempo, pois eles também têm as suas questões pessoais que eles precisam tratar, os seus problemas, etc. Porém, esse episódio de Neon Genesis Evangelion é muito interessante porque aborda esse tema, que nós temos uma versão que nós criamos de nós mesmos em nossa mente, a versão que realmente nós somos e o que as pessoas pensam da gente. As pessoas que conhecem a gente de maneira superficial, apenas 5%, cada um tem uma versão da gente sobre si mesmo, ou seja, cada um tem um critério ou um tipo de conceito sobre quem a gente é, porém sempre diferente. Essas pessoas criam várias versões de nós para elas. Então existe essa questão do sentido objetivo e subjetivo da vida. Você sempre acha que todo mundo está preocupado com você, como o famoso efeito holofote, dessas versões que são criadas na mente das pessoas. Então o sentido subjetivo e o sentido objetivo da vida também passa por isso, pois o anime Neon Genesis Evangelion também aborda bastante essa questão do existencialismo, da depressão em si que os personagens têm nessa época. E o que falar do anime também muito famoso, o Death Note. Ele aborda questões morais, princípios e valores morais. O nome da obra já é bastante autoexplicativo: Caderno da Morte. Todos aqueles que tiverem seus nomes escritos no caderno, juntamente com a visualização de seu rosto por aquele que está escrevendo, morrerão de ataque cardíaco em 40 segundos, salvo se outra causa for especificada dentro deste mesmo tempo. Esse caderno, no entanto, não deveria ficar em posse dos humanos, porém apenas dos shinigamis, uma espécie de deus da morte da cultura japonesa. No entanto, por estar se sentindo entediado, Ryuki, um dos shinigamis, resolve deixar seu caderno na Terra para se divertir com as iminentes consequências. E você observa normalmente e novamente a questão do tédio sendo abordado aqui nesse tema, que com o tédio, sem entender o sentido subjetivo e o sentido objetivo da vida, do porquê nós estamos aqui, toda vez vamos entrar na crise existencial e na questão do tédio. Esse anime mesmo aborda essa questão dos princípios e valores morais, pois o protagonista acaba cometendo todo esse tipo de criminalidade, de crime baseado nos princípios e valores morais que ele carrega, com o que ele acha certo e errado. Então vamos pegar e abordar esse tema dos princípios e valores morais, se eles são relativos ou não, pois o anime Death Note aborda com maestria essa questão. De fato, vamos fazer uma pergunta:
Uma pessoa pode ser boa sem que Deus exista? Vamos explicar esta questão. De fato, é possível alguém ser bom sem crer em Deus, mas não seria possível qualquer pessoa ser boa se Deus não existisse. Isso porque essa lei moral é inata à consciência do ser humano e a todos, não somente aos cristãos. Ateus, agnósticos, cristãos e não cristãos possuem essa lei da consciência sobre aquilo que é moralmente certo e moralmente errado. Esta lei moral está em todas as pessoas, mesmo que muitas desejem viver a vida desobedecendo a estes princípios, assim como o fato de existir uma lei que obriga os motoristas a pararem no sinal vermelho e a pessoa que mesmo assim for no sinal vermelho, mesmo sabendo que isto é errado. Da mesma forma, existe uma lei de consciência que é quebrada por muitas pessoas, mesmo sabendo que estão erradas em quebrá-la. Então a questão principal não é se é possível ser bom sem crer em Deus, mas sim se Deus não existisse, existiria qualquer razão para ser bom. Mais do que isso, a questão central é sobre o que pode explicar o senso de moralidade humana, pois já vimos que os métodos ateístas não aplicam. Em outras palavras, essa lei moral e seu autor, Deus, continuam existindo mesmo para aquelas pessoas que não creem nela ou nele. É só por causa disso que elas possuem consciência daquilo que é certo e do que é errado. É só por causa disso que podem optar por aquilo que é moralmente certo. Dito em termos simples, um ateu, por exemplo, pode ser bom, porque Deus existe e ele decidiu implantar essa lei moral em nosso ser. Mesmo que um ateu não creia em Deus, da mesma forma que a estátua da liberdade vai continuar existindo, mesmo se eu não crer que ela exista ou nunca ter viajado a Nova York para confirmar a existência dela com meus próprios olhos. Também Deus continuará existindo mesmo se os ateus não creem nele. E assim também a lei moral que está na consciência de cada ser humano, cria ele em Deus ou não. O fato, portanto, é que essa lei moral existe e, consequentemente, também deve existir o autor dessa lei moral, que deve ser externo aos próprios seres humanos, algo a mais além da própria matéria. E este autor da lei moral nós chamamos de Deus. Isso nos leva não apenas a crer na existência de Deus, mas também em sua pessoalidade. Afinal, uma força superior cósmica impessoal não possui qualquer senso de moralidade para implantar nos seres humanos. Isso a gente pode agora ir para o anime Samurai X, sobre o passado do ex-Batosai retalhador, o Kenshin Himura. Como já tratamos da questão do sentido subjetivo e objetivo da vida e do propósito dela, do existencialismo, da questão do tédio, vamos falar também da questão do arrependimento, onde também no cristianismo nós somos chamados para nos arrepender de nossa vida anterior e do passado. Isso ocorre com o personagem Kenshin Himura do anime Samurai X, onde ele vivia uma vida de retalhador Batosai, matando e derramando sangue com sua espada de pessoas. Depois ele acaba se arrependendo do seu passado, independente dos motivos, e vive a vida como um andarilho, onde ele acaba se hospedando na casa de Kaoru Kamiya e querendo viver uma vida pacífica, com gentileza, ajudando as pessoas. Aqui mostra que há princípios morais. Kenshin, mesmo sendo oriental, não acreditando em um Deus, ele tinha a lei, os princípios e os valores morais cravados em seu coração, que é sua consciência. Ele sabia já o que era certo e errado, que matar, derramar sangue, tirar vidas era pecado e errado, mesmo com a questão do contexto em que ele vivia, que era necessário praticar tais coisas. Depois, ele se arrepende totalmente e praticamente se converte ao cristianismo e ao evangelho na prática. Ele vive uma vida de altruísmo, de amor ao próximo, respeitando as pessoas, sendo honesto, justo, tudo isso como consequência e motivado pela sua vida anterior, a vida passada, que vinha cheia de derramamento de sangue. Então ele havia, neste caso, se arrependido. Então o arrependimento moldou totalmente a sua personalidade, seu comportamento e seu caráter. Devido a essa vida do passado cheio de sangue, o Kenshin acaba se arrependendo e se tornando completamente outra pessoa, pois no passado ele devia ter sido uma pessoa mais frio, mais calculista, sem muito amor no coração. Depois ele se torna totalmente empático
com amor ao próximo e ao semelhante. O seu comportamento é totalmente moldado. A gente vê essa questão no sentido objetivo da vida. Quando falamos desse sentido objetivo da criação, para que Deus tenha criado o mundo, tem Jesus Cristo, o Evangelho, onde ele fala sobre a mudança de vida, pois o Evangelho não é a questão de religião, é um estilo de vida que é para mudar o comportamento das pessoas, como os principais ensinamentos: amor ao próximo, altruísmo, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, que significa não ter inveja do crescimento das pessoas, acompanhar e suportar o crescimento de cada um, é se alegrar com os que se alegram. E Kenshin, ele tem esse exemplo um pouco da redenção e da convenção do sentido da vida, que é viver da melhor maneira o estilo de vida ensinado por Jesus, para obter a vida eterna e com isso quebrar a questão do existencialismo, do tédio, da crise existencial, das perguntas da vida: por que estamos aqui, para onde vamos? O estilo de vida, o comportamento do Evangelho ensinado por Jesus Cristo e também vivido por Kenshin Himura, apesar de que ele tem que lutar com os fantasmas do passado, ele mesmo assim toma a decisão de não matar ninguém, mesmo tendo sido por muita pressão e os conflitos que ele enfrenta. Então a gente vê essa questão nos animes sobre o arrependimento. Kenshin é o exemplo total de um personagem que se arrependeu e deu a meia volta, se converteu. Então, quando falamos em arrependimento, mudança de comportamento e de estilo de vida no universo dos animes, sempre temos que ter em mente o samurai Kenshin Himura, que viveu um passado de pecado, de mortes, de sangue e depois se converteu totalmente ao seu estilo de vida, mudando da água para o vinho, pois ele percebeu que o estilo de vida que ele tinha anteriormente o estava levando à perdição devido à sua personalidade. Então mudar era uma questão essencial para Kenshin. No anime Yu Yu Hakusho temos outra questão que é sobre a natureza humana e a maldade do ser humano. Vemos o personagem Shinobu Sensui descobrindo quanto o ser humano era ruim, era mau, que fazia coisas ruins. Anteriormente a tudo isso, o Sensui lutava para proteger e defender as pessoas dos monstros e yokais. Depois, durante uma excursão com o seu amigo Itsuki, ele viu a Black Bag Club, uma organização que maltratava e traficava monstros, fazendo torturas com esses mesmos yokais. Então ele chegou à conclusão que o ser humano por natureza era ruim, o que é evidenciado no cristianismo e nas escrituras, na Bíblia, onde diz que todo ser humano é pecador devido à sua natureza humana. Sentimentos e pecados como ganância, ódio, ambição egoísta, raiva, ódio, iras, porfias, discussões, facções, pecados da imoralidade sexual, tudo isso faz do ser humano uma pessoa ruim. E o Yu Yu Hakusho, em sua maestria na saga Capítulo Negro, aborda muito bem este assunto sobre a maldade do ser humano. Sensui acaba caindo em um erro, que é generalizando, dizendo que todo homem é ruim. Na verdade, todo homem é pecador devido à sua natureza humana. Porém, alguns são pessoas socialmente boas, que a gente pode dizer não tem problemas civis com questão de tortura, assassinato, porém todos são pecadores na questão de angústia, ódio, inveja, rancor, ambição. Tudo isso muitos seres humanos acabam sentindo e tendo esses sentimentos que também vão na contramão dos princípios e valores adotados por Deus. Então, o Yu Yu Hakusho acaba abordando de maneira excepcional quando o Sensui Shinobu acaba se revoltando por se generalizar todas as pessoas. Ele tem um plano de abrir um túnel negro de ligação do mundo das trevas, do Makai, para o mundo dos homens e, no caso, massacrar todo ser humano, independente de ser bom ou ruim socialmente falando, pois ele acredita, a partir daquele momento, que todo ser humano já era mau, era ruim e queria colocar fim em todos eles. Mas eu não posso acreditar. O que é isso? Eu não sei o que está acontecendo. Ele despertou completamente como descendente do clã maligno. Puxa, você pertenceu ao clã maligno? Por que você está rindo? Nada. Só estou me sentindo um homem muito feliz. O quê? Estou me sentindo muito satisfeito por poder lutar com um monstro como você.
Eu vou fazer você mudar de ideia. Vai se arrepender. Então você observa que todas essas questões do existencialismo, sentido objetivo e subjetivo da vida, tédio, a questão do arrependimento, a questão da natureza humana, da maldade do ser humano, todos esses assuntos são abordados em diversos animes de maneira mais complexa, como Cowboy Bebop, Samurai X, Neo Genesis Evangelion, Death Note, Yu Yu Hakusho. Death Note traz essa questão dos princípios e valores morais, que deve ser julgado de onde vêm os princípios e valores morais inerentes do nosso coração. A natureza humana do ser humano, que é abordada com complexidade no anime Yu Yu Hakusho. O personagem Sensui Shinobu, que acaba tendo um background muito bem executado pelo autor Yoshihiro Togashi, onde ele tem revolta e tratava sobre a questão do comportamento humano, que é uma das questões mais inerentes, pois o que move o planeta Terra, a história da vida, é o comportamento humano, todas as decisões, a atitude que nós tomamos. Por isso é um assunto tão complexo, tão rico, que é tratado em um anime, pois o personagem Shinobu Sensui acaba vendo de forma negativa todas as atitudes do ser humano, ele acaba generalizando de maneira total. Porém, o sentido subjetivo e objetivo da vida é o tema mais relevante deste vídeo, pois aborda a questão do existencialismo, que é tão abordado em Cowboy Bebop. Pois por que estamos aqui? Para o que viemos? Porque Deus decidiu criar todo o universo. Teria o sentido subjetivo da vida que todos nós podemos alcançar através de nossas disciplinas, motivações e metas, e também o sentido objetivo da vida, que é totalmente diferente de tudo isso, tendo em vista que o universo foi criado por Deus, o Criador, e entra na questão do arrependimento do Kenshin Himura, um personagem que viveu uma vida errada e teve que se arrepender para viver um estilo de vida correto, nos remetendo ao Evangelho de Jesus Cristo, que vai atrás de todo ser humano. O próprio Deus encarnado vai atrás de todas as pessoas, dos seres humanos, para poder mudar o seu estilo de vida, ensinar o estilo de vida e o comportamento correto e real para moldar a personalidade, não apenas a personalidade em si, mas sim o comportamento, levar as pessoas mais diante de Deus para conquistar a vida eterna. Esse seria o sentido objetivo da vida, para poder camuflar e também combater a questão da crise existencial, o existencialismo, essas dúvidas, essas questões sobre a vida, por que estamos aqui. Tudo isso pode ser combatido com a questão do sentido objetivo da vida. Então você vê que os animes, por mais que sejam desenhos animados, animações, eles tratam de problemas e temas que são relevantes para a nossa vida. O existencialismo, que foi tratado aqui, o sentido da vida, subjetivo e objetivo, a questão do arrependimento, da mudança do estilo de vida, a maldade do ser humano, da natureza humana, que é abordada em Yu Yu Hakusho, questões emocionais e psicológicas de solidão, conflitos internos emocionais, também retratados no anime Neo Genesis Evangelion, a questão do efeito holofote, como a pessoa observa a gente acha que somos sempre o centro da atenção de todo mundo, porém isso é um equívoco. Tudo isso é abordado no universo dos animes. Espero que você tenha questionado e refletido sobre esse assunto retratado aqui neste vídeo de hoje, certo? Então a gente vai trazer também outros vídeos com esses temas mais complexos, relevantes, mais maduros, que são abordados em diversos animes. Hunter vs Hunter, Naruto, One Piece, Cavaleiro do Zodíaco também trata muito desses assuntos, desses temas, como o Shurato, a questão do Soma Negro. Então a gente vai fazer aqui outros vídeos com esses tipos de temas e conteúdo, certo? Então segue a gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação para receber todos os conteúdos aqui do canal e faz uma visita ao nosso canal. É Hora de Anime, certo? Então ficamos por aqui, espero ter abordado bem esse tema, a complexidade dos animes que são tratados com esses temas. Espero que você tenha gostado, fiquem todos com Deus, até o próximo encontro.